João capítulo 15. Podemos ler? Nós vamos ler até o verso de número 11. Ok? João capítulo 15, do 1 ao 11. É um texto bastante conhecido de todos nós. Eu sou a videira verdadeira, né? Jesus falando sobre a videira, então nós leremos agora. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele faz, irmãos? O que ele faz? Ele corta. Mas a todo que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vocês, Jesus está se referindo a quem? Aos discípulos. Essa conversa é de Jesus com seus discípulos, ok? Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 11. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém? Antes de orarmos, toda reunião de quarta-feira, o pastor André, ele fala uma frase. Eu acho que é toda quarta, viu, pastor André? Quem está feliz de estar aqui? Quem está feliz, né? De andar com... Não é verdade? Ele sempre faz essa pergunta. E todas as vezes eu me lembro dessa palavra de Jesus no versículo 11. Apesar do pastor André falar toda quarta-feira essa frase, mas essa frase, ela tem que ser uma realidade na minha e na sua vida. Crente tem que ser alegre. Crente cara fechada, crente carrancudo, crente que não tem alegria na vida, crente que não tem prazer em viver, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que Jesus falou o que para os seus discípulos? Todas essas coisas que eu vos falei agora, é para que a minha alegria esteja em vocês. Amém? A gente não pode ser só alegre quando o nosso time ganha. E não estou falando da seleção, viu, irmãos? Eu vou torcer para a Argentina. Pronto, acabou. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos por este tempo tão especial e pela porção aberta da tua palavra. Que o Senhor nos guie nesses minutos que temos, para que esta reflexão possa edificar o nosso coração, corrigir, meu Pai, as nossas vidas e também produzir em nós esta alegria que tem apenas quem conhece ao Senhor Jesus. Fica conosco, é a nossa oração, em teu nome, amém e amém. Podem sentar-se, queridos. Eu queria hoje à noite falar com os irmãos de uma maneira breve sobre o tema permanecer em Cristo pela palavra. Permanecer em Cristo pela palavra. Quantos já conheciam
esse texto que nós lemos? Levanta a mão. Acho que a maioria de nós, todos nós, né? Talvez dentro do evangelho escrito por João, seja ali top 3, top 5, né? Entre os textos mais conhecidos do evangelho de João. Essa narrativa que nós acabamos de ler, fala sobre um discurso, um bate-papo, uma conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos. E o teor dessa conversa, o conteúdo dessa conversa é um só. Qual é? Comunhão com o Senhor. É sobre isso que Jesus está falando. E Jesus se utiliza de uma figura bastante conhecida deles, e também de nós, para falar sobre a importância de vivermos em comunhão com Ele, vivermos na sua presença, vivermos alinhados com a vontade e com o propósito de Deus para a nossa vida. E a figura que Jesus usa é de uma videira e os seus ramos e os seus galhos. Não é? Nós lemos o texto, Jesus começa falando sobre Ele mesmo e se apresentando como a videira verdadeira, apresenta ao Pai como aquele que vai cuidar da videira, vai cuidar dos ramos, dos galhos, que é o agricultor, e Jesus fala que os ramos e os galhos somos quem? Somos quem, irmãos? Nós. Diga aí para o teu irmão, irmão, você é um galho. Você é um ramo. Ok? Basta saber se estamos produzindo frutos ou não. Mas todos nós somos galhos e todos nós somos ramos, e todos nós devemos estar enxertados naquele que é a videira, e não apenas uma videira, mas é a videira verdadeira. Agora, essa permanência no Senhor, essa permanência em Cristo que Jesus está falando com os seus discípulos, ela não pode ser uma permanência esporádica. Não é de vez em quando. Essa permanência, essa comunhão com o Senhor, ela não pode ser fundamentada em sentimentos ou emoções. Esta sua, esta nossa comunhão com Cristo, ela não pode ser fundamentada de acordo com a qualidade do nosso dia. Se o nosso dia foi bom, se as coisas estão caminhando bem, ótimo, então eu permaneço enxertado na videira. Mas se as coisas estão caminhando mal, então eu simplesmente deixo de estar em comunhão, deixo de estar enxertado, deixo de estar conectado à videira. Não. Permanecer em Cristo, permanecer na videira, deve ser algo permanente, constante na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Agora, um método, uma ferramenta, um ingrediente, algo que eu e você temos à disposição para que esta comunhão, ela seja uma comunhão 100% verdadeira e ocupe todo o tempo da nossa vida, chama-se Palavra de Deus. Não há comunhão com Cristo sem a palavra. Não há palavra sem Cristo, porque Ele é o verbo encarnado, ok? Então hoje à noite, nesses 11 versículos que a gente leu, eu quero mostrar para os irmãos três segredos para que a palavra de Deus possa me ajudar, possa te ajudar a produzir esta comunhão, a produzir esta permanência em Cristo durante todo o tempo da nossa jornada. Porque você há de convir comigo, e você deve conhecer pessoas, não é? Que um dia estiveram em comunhão com o Senhor e hoje não estão mais. Não é verdade? E quando eu trago isso
à tona, preste atenção, não é para a gente fazer mau juízo dessas pessoas, mas é para a gente se lembrar do que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Eu sempre, durante a minha juventude, o meu início de conversão, eu ouvi o pastor Aguiar falar sobre esse texto, e lá se vão 32 anos, e eu nunca me esqueci, quando ele enfatizava, Paulo não está dizendo que aquele que está em pé, Paulo está dizendo aquele que pensa que estar em pé. Então, o nosso papel, hoje à noite, é pensar nesses irmãos, nessas pessoas que hoje não estão servindo ao Senhor, e utilizar o exemplo deles como um alerta para mim e para você. Mas não fazer qualquer tipo de julgamento. Porque um dia, eu e você, podemos também estar numa situação semelhante, se nós não entendermos aquilo que nós vamos compartilhar hoje à noite. Amém, queridos? Primeiro lugar, preste atenção comigo. Versículos de número 3. João 15, 3. Jesus diz assim aos seus discípulos, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Deixa aberto aí em João 15 e vai 2 capítulos para frente, só 2, bem pertinho. João 17, verso de número 17, para a gente não fugir muito do texto. João 17, 17, acharam? Santifica-os, diz Jesus, na verdade. O que é a verdade, irmãos? A tua palavra é a verdade. Amém? Primeiro segredo que eu e você precisamos entender. Se nós queremos permanecer em Cristo, enxertados na videira, permanecer nessa comunhão que não é quebrada, a gente precisa que a palavra produza limpeza na minha e na sua vida. Amém? A palavra de Deus é um instrumento que Deus usa para quê, gente? Para purificar a nossa vida. Preste atenção. A palavra remove impurezas. A palavra remove hábitos e pensamentos que não procedem de Deus. Você já se deparou com alguma situação na sua vida, como aquela do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja em Roma, dizendo assim, o bem que eu quero fazer... O que ele diz? Quem é que se lembra? Esse não faço. Mas o mal que eu abomino, esse é o que eu acabo fazendo. Você já se pegou um dia num sentimento, não é? Numa disputa de sentimentos como a de Paulo? É por isso que a palavra de Deus precisa agir na minha e na sua vida. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela vai restaurar, renovar nossa mente e ela vai purificar nossas motivações. Amém? Não há como a gente permanecer na videira se a gente não permitir que a palavra de Deus produza em nós essa limpeza necessária. E quando Jesus diz aos discípulos que eles já estavam limpos, ele diz que quem fez esse trabalho de limpeza foi a palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E quando ele faz a oração intercessória a favor de todos nós, em João 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Irmãos, se nós queremos permanecer hoje e até o dia que o Senhor Jesus nos chamar em comunhão com Cristo, a palavra de Deus precisa agir na minha e na sua vida, renovando a nossa mente, renovando o nosso coração, nos dando entendimento, compreensão daquilo que Deus tem preparado para nós, e passar pelo crivo de Deus toda a nossa motivação, todo o nosso desejo, todo o nosso interesse,
para que tudo seja santo para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Segundo lugar, ainda em João capítulo 15, você já voltou lá para João 15? Versículos 4 e 5, olha o que diz Jesus. Depois que ele diz que eles foram limpos pela sua palavra, ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês, vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer em quem? Na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Que palavra bendita, hein, irmãos? Primeiro lugar, se eu e você queremos permanecer em Cristo, a gente precisa permitir que a palavra de Deus trabalhe em nós, produzindo a limpeza necessária para que a gente permaneça enxertado na videira. Segundo segredo, para que a comunhão minha e sua com Cristo permaneça, a palavra ela precisa promover, sabe o que, irmãos? Alinhamento entre a minha e a sua vontade com a vontade de Deus. Amém? Imagina que a vontade de Deus está do meu lado direito e a minha vontade ou a sua está do lado esquerdo. Qual tem que se aproximar da outra? É a vontade de Deus que tem que se adequar à nossa vontade? Ou é a nossa vontade que tem que se adequar à vontade de Deus? Jesus diz nos versículos que nós lemos, 4 e 5, vocês vão produzir fruto. Jesus está falando que nós vamos produzir assim como ele vivia. O fruto que eu e você vamos produzir será frutos à imagem de Cristo. Os frutos que eu e você vamos produzir trarão honra e glória ao nome do Senhor. Mas para que isso aconteça, a minha e a sua vontade, ela precisa estar alinhada à vontade do Senhor. Amém, irmãos? Se eu e você estamos enxertados na videira, preste atenção. A palavra de Deus, ela vai moldar o nosso caráter segundo Cristo. Quando as pessoas falarem com o Rodrigo, elas não vão ver o Rodrigo, elas vão ver Cristo. Quando elas negociarem com o Levi, e meu pai já negociou lá com o Levi muitos anos atrás, quando ele tinha uma transportadora, quem vai negociar com o Levi tem que perceber Cristo nos negócios do Levi. Não há comunhão na videira se eu e você não refletirmos a imagem do Senhor. Então ele molda o nosso caráter, ele nos ensina a discernir o que é certo do errado. Agora preste atenção no que eu vou falar. A palavra ajusta as nossas decisões e as nossas prioridades. As suas decisões em 2026, as suas prioridades em 2026, estão alinhados com a palavra? Estão alinhados com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Esses são os frutos de quem está ligado à videira. Amém, irmãos? A nossa vontade é fazer a vontade do nosso Pai. A nossa vontade é ver o nosso Pai alegre, feliz. A nossa vontade é poder viver nesta comunhão que Jesus diz. Agora preste atenção. Olha como começa o verso que nós lemos, o verso de número 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus não disse assim:
eu vou permanecer em vocês e vocês vão permanecer em mim. Não. Vocês prestaram atenção? Permaneçam em mim, diz Jesus. Hoje à noite, para que eu e você possamos viver a vontade e o melhor de Deus para a nossa vida, nós precisamos alinhar toda a nossa vida com a vontade do Senhor. Amém, queridos? Terceiro e último lugar. A palavra ela deve produzir limpeza espiritual na nossa vida. A palavra deve promover o alinhamento da minha vontade, da sua com a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus também tem o poder de gerar intimidade e comunhão plena com Cristo. E eu quero ler os últimos versos que nós lemos, do verso de número 7 ao verso de número 11 novamente. Preste atenção no que Jesus diz. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, o que vai acontecer? Pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Pena que só o santo varão aqui deu amém, viu? Era para todo mundo ter dado um amém bem forte. Irmãos, isso é muito poderoso. E às vezes a gente não vive na dimensão daquilo que a palavra de Deus nos oferece. Vou ler novamente. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Amém, queridos? Só tem um detalhe. Qual é o detalhe? Tem que permanecer. Você permanece? Você está enxertado? Você está conectado? Você está em comunhão total? Então você pode pedir, porque Deus vai realizar. Está escrito, irmão. Se aproprie daquilo que Deus já deixou para mim e para você. Toma posse dessa palavra. Desfruta dessa comunhão, dessa intimidade e de todos os benefícios que traz para a sua vida. Parou por aí? Não. Verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Aleluia! Quando a gente permanece em Cristo, irmão, a gente desfruta de intimidade e todos à nossa volta saberão que nós somos dele e que ele é nosso. Amém, irmãos? Não haverá dúvida. Não haverá dúvida. Quando as pessoas precisarem de oração, elas vão nos procurar. Quando elas precisarem de uma palavra, é a nós que elas vão procurar. Quando elas quiserem encontrar um refúgio, é a nós que elas vão perguntar: quando que você vai na igreja? Eu posso ir com você? É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Se nós permanecermos nele, as pessoas saberão que nós somos discípulos do Senhor. Amém? E é muito mais por aquilo que a gente age, pela nossa atitude, do que aquilo que a gente fala. As nossas atitudes falarão muito mais do que as nossas palavras. Amém? Verso de número 9. Como o Pai me amou, diz Jesus, também eu amei vocês. Aleluia! Irmão, sabe por que nós podemos hoje à noite estar alegres, como o pastor André fala toda quarta-feira? Porque nós somos alvos do amor de Deus. Eu não sei qual é a sua história familiar, eu não sei qual é a sua história de infância, eu não sei como foi a sua criação, eu não sei o que aconteceu na sua vida para você chegar até aqui, mas uma coisa eu sei: o amor de Deus sempre esteve disponível para mim e para você. Sempre. E quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos esse Deus de amor.
se entregando de braços abertos por mim e por você. Irmão, a palavra de Deus, ela gera essa intimidade com esse amor. Quanto mais você lê a palavra, mais você quer ler. Quanto mais você busca, mais você quer buscar. Porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável de amor e de graça. Amém, queridos? Verso de número 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E o verso 11, o último que nós lemos. Tudo isso, diz Jesus, eu tenho dito com um propósito, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, que ninguém lá fora nos ouça, mas como pobres seríamos se nós dependêssemos de um sentimento de alegria que vem só de 4 em 4 anos. E na verdade, já não está vindo há muitos anos, né, pastor Vitor? Há 24 anos, né, pastor André, que não está vindo. Que pobre, por isso que eu já falei, por isso eu estou torcendo para a Argentina, irmãos. Vou torcer para a Argentina. Que pobre de espírito nós seríamos se nós dependêssemos de uma alegria passageira, temporal, terrena. Louvado seja o nome de Jesus, porque um dia Ele nos encontrou com a sua graça, e hoje a alegria do Senhor, ela não está presa às circunstâncias e às situações desta vida terrena e passageira. Ela está ligada àquele que é a videira verdadeira, que por meio do seu Espírito Santo faz fluir nos seus ramos e nos galhos a sua presença e a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus gera essa intimidade e essa comunhão plena. E para a gente terminar, eu e você precisamos entender, a palavra ela produz essa limpeza na nossa vida. A palavra ela vai trazer, vai promover esse alinhamento da minha vontade com a vontade de Deus. Quanto mais eu permaneço na palavra, mais intimidade, mais graça, mais amor eu vou receber do Senhor. Agora preste atenção, tudo isso precisa acontecer através de uma palavra: obediência. Conhecer a palavra, o diabo também conhece. Conhecer a palavra, os filósofos, teólogos, psicólogos e os achólogos. Você sabia? Está cheio de achólogo por aí. Eles também conhecem. O Senhor está interessado na minha e na sua obediência à sua palavra. Aquele que obedecer a essa palavra, a esses princípios, esses vão permanecer enxertados na videira. Esses vão permanecer ligados à videira. E a palavra de 1, 2 e 3 de João 15 vai se concretizar. Ele vai limpar, Ele vai tratar, e a gente vai produzir mais fruto ainda, para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode glorificar o nome de Jesus essa noite? Você pode dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou enxertado na videira. Vamos orar, vamos ficar de pé. Pastor André. Vou pedir para o pastor Vitor, vem cá orar, querido, por favor. Talvez hoje à noite você precise permitir que a palavra de Deus produza tudo isso que nós compartilhamos. Coloque sua vida diante de Deus e deixe hoje à noite a seiva do Senhor fluir na minha e na sua vida, a presença do seu Espírito Santo. Senhor Santo, nós queremos exaltar o teu nome nesta noite,
porque a tua palavra diz que quanto mais eu se achegar ao Senhor, mais o Senhor se achegará a mim. Ó Deus, derrama do teu poder, derrama do teu santo e divino Espírito aqui no nosso meio, Senhor. Não conheço a vida dos meus irmãos, mas fortalece cada um, Senhor, na força e na alegria do teu poder, Senhor. Ó Deus, nós queremos te glorificar pela tua palavra que foi ministrada, lida. Ó Deus, que essa palavra encontre eco nos nossos corações, Senhor. Fortifica a nossa vida. Ó Deus, muda, transforma cada coração aqui, Senhor. Que tenhamos sempre um coração quebrantado, contrito diante da tua presença, Senhor. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Nós te rogamos nessa noite. Derrama e abençoa cada vida aqui, Senhor. Que ninguém, que de culto após cultos, nós sejamos modificados, limpos, transformados pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite a oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, no nome do Senhor Jesus.